Olá, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação nesse vídeo. E o nosso estudo de hoje, gente, está em São João, no Evangelho de São João, capítulo 15, nos versos 1, 2 e 3, né? É a parábola da videira verdadeira, né? Que Jesus está querendo dizer e o que ele nos ensina com essa parábola, né? E esse é o tema e o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu já peço a você que, se porventura gostar do nosso estudo, do nosso conteúdo do canal, que se inscreva no canal, que curta, né, que comente, para que assim o canal possa crescer e desenvolver. Então, São João capítulo 15, verso 1 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dê fruto, ele corta, o meu pai corta e tira fora. E todo aquele que está em mim e dá fruto, ele limpa, ele cuida daquele ramo que está em mim, para que mais frutos ainda aquele ramo dê. E vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho anunciado, pregado. Então, gente, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, né? Ele pega aqui a ilustração de uma planta de vide, ou seja, de uma planta de uva, tá? Esse é o sentido real da parábola, né? Então ele pega aqui uma planta de uva, uma videira, e ele diz que ele é essa videira, e o pai é o agricultor, é o dono dessa planta, tá? É o pai que criou essa planta e cuida dessa planta. E todo galho que está em mim, aqui já são aqueles que creem nele, todo galho que está em mim e não dá fruto, o meu pai corta e lança para fora. Já aquele galho que está em mim e dá fruto, ele limpa, ele cuida, ele poda, para que mais frutos ainda aquele galho dê. E vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho anunciado, né? Então, essa é a advertência que Jesus nos dá, nos faz, através dessa parábola, né? Então, tem a figura do pai, que é o agricultor, a figura da videira, da planta de uva, que é o próprio Jesus, e os galhos que estão nessa planta, os ramos que estão nesta planta, que são aqueles que confiam nele, que creem nele como o Salvador, né? Então, é uma parábola muito interessante, gente, e esses são os três sentidos, tá? E aí, a parte principal é essa: todo ramo que está em mim e não produz frutos, né? Todo galho que está em mim e não produz uvas, o meu pai corta, ele joga para longe. Já aquele galho que está em mim e produz frutos e produz uva, ele cuida daquele galho, ele limpa, ele poda para que mais frutos ainda dê. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então, gente, moral da história, do estudo e da parábola, não é só ser um galho e estar em Jesus. De todo modo, tem que produzir frutos, né? Porque a gente ouve por aí e vê por aí as pessoas muitas vezes se gabando, né? Achando que é muitas vezes aquilo que ele imagina ser e de fato não é. É o que Jesus está chamando a atenção. A diferença é frutos, né? É boa ação, é comportamento, é o real testemunho, mediante a vontade e a palavra de Deus. E não simplesmente no achismo de qualquer indivíduo.
eu tenho tantos anos de fé, eu sou batizado nisso, eu sou batizado naquilo, eu falo em 70 línguas de anjos diferentes, isso e aquilo outro, não sei o que mais. Nada a ver, gente. Não existe absolutamente nada a ver com isso, né? Aquele galho ou aquele ramo que está em mim e não dá frutos, meu pai corta e atira para longe. Aquele que está em mim e dá frutos, esse sim, o meu pai cuida dele, limpa ele, poda, toma todos os cuidados para que mais frutos esse galho ainda produza. Então nós temos aqui a videira, Jesus, né? O agricultor, dono da videira, aquele que plantou a videira, que cuida da videira, que é o Pai, e esses dois tipos de galhos, de ramos, o que produz frutos e o que não produz frutos, né? Então, esta é a lição deixada por Jesus, esse é o verdadeiro sentido da parábola, uma advertência e um ensinamento rico que Jesus está nos trazendo e nos mostrando também a maneira correta de procedermos. Não é só chamar Senhor, Senhor, não é só dizer que acredita e que confia, mas dá os seus respectivos frutos, né? Esse é o sentido daquele galho que é cuidado e que está na videira para que mais frutos ele produza.